Pessoal, sou eu, professora Jussiane Louvera. Boa noite para todo mundo. Quer dizer, não sei a hora que você vai ver esse vídeo, pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mas eu vim aqui hoje, veja bem, na sexta-feira, agora à noite, depois da decisão do STF de ontem a respeito da constitucionalidade do artigo 283 do CPP. Bom, de ontem para hoje, o meu WhatsApp não para, os meus grupos de WhatsApp não param, né? Porque os alunos querem um breve comentário sobre a decisão de ontem. Bom, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Jussiane, o STF agiu acertadamente? Essa foi a pergunta que me fizeram. Eu vou dizer para vocês, sim, o STF acertou. O STF, ele entendeu que o artigo 283 do CPP não autoriza a prisão para a execução provisória de uma sentença condenatória recorrível. Por quê? Porque o artigo 5º, inciso 61 da Constituição, ele diz que ninguém será preso, a não ser que seja em caso de flagrante ou por ordem judicial fundamentada, certo? E aí o artigo 283 do CPP, ele vai nos dizer que ninguém será preso, salvo em caso de flagrante delito ou mediante ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, depois do trânsito em julgado ou antes, no caso de prisão preventiva ou de prisão temporária. Então, o artigo 283 do CPP não traz a possibilidade de uma prisão para execução provisória de uma sentença condenatória. Bom, aí vem a segunda pergunta. Mas, Jussiane, você não acha que o STF demorou muito para entender que esse artigo era constitucional, para voltar atrás na decisão de possibilidade ou não de execução provisória da sentença condenatória? Isso não é para beneficiar o Lula? Gente, olha só. Eu canso de dizer para todos os meus alunos sabem disso. Eu não sou nem de esquerda e nem de direita, tá ok? E essa decisão do STF, ela pode até ter beneficiado o Lula, assim como vai beneficiar vários outros réus. Mas a verdade é que, em que pese grande parte da população está gritando, fazendo meme, aquela coisa toda de que vive a impunidade, de que tudo mais, gente, olha só. É só acompanhar a história da nossa legislação. O nosso Código de Processo Penal, até o ano de 2008, ele tinha o artigo 595, que dizia o seguinte: todo réu condenado, se quiser apelar, ou seja, recorrer da sentença condenatória, ele precisa se recolher ao cárcere. Ou seja, como o nosso código é da década de 40, ele dizia isso. Acontece que já naquela época, quando a Constituição Federal entrou em vigor em 1988, o STF foi várias vezes provocado a respeito desse artigo 595, que determinava que o réu, para recorrer da sentença, teria que recolher-se ao cárcere. Só podia apelar da sentença se recolher-se ao cárcere. Todo mundo, no mundo jurídico, se movimentava dizendo que o artigo 595 era inconstitucional, porque afrontava a Constituição Federal, tanto no que diz respeito ao artigo 5º, inciso 57, que é o princípio da presunção de não culpabilidade, assim como afronta o artigo 5º, inciso 61 da Constituição. Todos diziam, inclusive os juristas que hoje estão aí criticando a decisão da STF e tudo mais, todo mundo dizia que o artigo 595 era inconstitucional, que aquilo afrontava o Estado Democrático de Direito, afrontava um processo penal garantista, afrontava a presunção de culpabilidade, afrontava a Constituição. Então, tantas vezes foram declaradas a inconstitucionalidade daquele artigo 595, foram tantas vezes discutidas, que em 2008, a Lei 11.719 revogou o artigo 595. Ou seja, ninguém mais precisava ser preso para recorrer da sentença condenatória. Podia recorrer da sentença condenatória em liberdade, o que é a regra no nosso ordenamento jurídico. Doa quem doer, mas essa é a regra. Quer mudar isso? Muda a Constituição.
muda a legislação. Agora, se você tinha um artigo desde a década de 40, que era o artigo do CPP, dizendo que ninguém podia recorrer da sentença condenatória sem recolher-se ao cárcere, e aquela época, ou seja, em meados dos anos 90, dos anos 2000, aquilo foi entendido como inconstitucional. Isso não tem nada a ver com Lula, galera. Pare e pensa no CPP. Não vai dizendo que você não conhece. Isso foi muito antes da existência do Lula. Ou seja, o STF dizia que era inconstitucional ser preso para ser obrigado a começar a cumprir pena para recorrer preso. Era inconstitucional. Anos depois, ou seja, ali em 1719 de 2008, revogou o artigo 595. Aí restou pra gente o artigo 393 do CPP. E o artigo 393 do CPP, ele dizia o quê? Que uma vez condenado, na sentença condenatória de primeira instância, o nome do réu seria lançado no rol dos culpados, tá claro? E ele deveria ser preso, se ele não tivesse, ou ser conservado na prisão, nos casos de crimes inafiançáveis ou nos afiançáveis, quando não tivesse pago a fiança. Era a redação do artigo 393. De novo, uma nova redação sendo declarada inconstitucional. E aí o que aconteceu? No ano de 2011, a Lei 12.403 revogou o artigo 393 do CPP. Ou seja, nós tínhamos dois artigos, o 595 e o 393, um que dizia que se você fosse condenado em primeira instância, você tinha que se recolher ao cárcere se quisesse recorrer dessa decisão, e o outro que dizia que uma vez condenado em primeira instância, o seu nome seria lançado no rol dos culpados e você teria que ser colocado no cárcere ou mantido nele caso já estivesse. Tínhamos isso antes da situação da Lava Jato, antes da situação da gente ver esse monte de colarinho branco preso. Isso foi declarado inconstitucional. E aí o que acontece? Nós também tínhamos 5 prisões provisórias. Prisão em flagrante, preventiva, temporária, decorrente de decisão de pronúncia e decorrente de sentença penal condenatória recorrível. O que acontece? A Lei 2.403 de 2011 revogou a prisão decorrente de decisão de pronúncia e revogou a prisão decorrente de sentença penal condenatória recorrível. Gente, isso também foi antes do Lula, também foi antes da Lava Jato, isso também foi antes da galerinha do colarinho branco tá preso. Então, para com essa história de que o STF errou e de que o STF só fez isso para beneficiar o Lula. Pode até ser que, é claro, ele foi beneficiado por essa decisão. Mas a verdade é que se você estudar um pouquinho de processo penal, se você estudar um pouquinho de direito constitucional, você vai ver que há anos, ou seja, desde 1988, quando a Constituição Federal entrou em vigor, o STF se manifesta no sentido de que esses artigos do CPP que impõem a prisão para recorrer, que impõem a prisão em razão de sentença condenatória recorrível, são inconstitucionais. Então agora, quando ele decidiu que admitia-se a prisão por sentença condenatória confirmada em segunda instância, foi ali que ele foi na contramão de todas as decisões anteriores que ele já havia tomado. Só que a memória do povo é muito curta. Aliás, na verdade, para alguns eu não posso nem falar de memória, porque para alguns, tudo do direito é muito novo. Então, assim, é claro que hoje a gente está vivendo um momento muito delicado, em que a gente tem a opinião popular, e a gente tem a opinião da imprensa, e a gente tem o povo todo querendo ver o pessoal do colarinho branco preso, todo mundo quer ver isso, só que, lembra de uma coisa, a gente vive no Estado democrático de direito. Então, em que pese todas essas manifestações contrárias, levando e considerando apenas a Constituição Federal, o Código de Processo Penal, o garantismo do Código de Processo Penal, hoje trazido pela Constituição Garantista que nós temos, que é a Constituição Federal, o Estado Democrático de Direito, a presunção de não culpabilidade, o STF sim acertou nessa decisão. Tá? Ele decidiu acertadamente, até porque ficou bem claro que não incumbia ele, STF, criar uma prisão para a execução provisória da sentença condenatória. E sim, incumbe ao parlamento, incumbe ao Congresso. É o Congresso que tem que legislar e criar essa prisão, já que nós já tivemos prisões muito parecidas com essa e foram revogadas pela Lei 2.403. Nós tivemos essas oportunidades todas. Como eu disse a vocês, o artigo 595, 393 do CPP davam essa possibilidade. E antes de tudo isso da Lava Jato acontecer, foram declarados incondicionais por tantas vezes questionados que o legislador, em 2008 e em 2011, revogou os artigos
383 e o artigo 595. E modificou a redação do artigo 283. Assim como hoje não se admite mais, por conta do advento da Lei 2.403, a prisão decorrente de pronúncia, nem a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível. É só você que está criticando essa decisão pensar o seguinte: aquele réu que estava preso para cumprir uma exigência de uma decisão do STF, de que admitisse-á, ou de que se admitiria, né, a prisão provisória para execução provisória da sentença, diz para mim em qual artigo do Código da Constituição essa prisão se encaixa. Diz para mim. Porque não se encaixa no artigo 5º da Constituição, não se encaixa no artigo 283 do CPP. Nós não temos hoje, pensa isso, no nosso ordenamento jurídico, a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível. Ou seja, enquanto couber recurso, o agente só pode ser posto em cárcere se porventura estiverem presentes os motivos da preventiva. Ou estão presentes os motivos da preventiva e mantém preso, ou não estão presentes e soltam. Então, você que está aí reclamando dessa decisão, pare e pensa. Com essa decisão do STF, não é obrigatório que todos que estejam presos na execução provisória sejam postos em liberdade. Porque hoje o que impõe a prisão é o que está na lei. O que impõe a prisão? A presença dos requisitos e pressupostos da preventiva. Todos esses que estão presos por conta da decisão condenatória de segunda instância, a decisão confirmada de segunda instância, eles podem ser mantidos presos se os juízes da causa, os juízes da questão, verificarem que, no caso concreto, estão presentes os requisitos da preventiva. Se eles verificarem essa presença, eles mantêm todos esses réus presos. Então, ao contrário, estão dizendo, estuprador vai pra rua, os crimes hediondos vão pra rua, homicida vai pra rua. Não vai, porque só vai pra rua aqueles em que os magistrados isoladamente analisarem o caso por caso, e verificarem. Nesse caso, está ou não presente o requisito da preventiva? Se está, vou manter preso. Se não está, vou ter que pôr em liberdade, porque a nossa lei, a nossa Constituição, o nosso Código de Processo Penal não admite execução provisória da sentença condenatória, simplesmente porque houve uma confirmação da condenação em sede de segunda instância.